Notícia importante para clubes brasileiros que procuram goleiro. Carlos Miguel está fora dos planos do Nottingham Forest e foi avisado e aconselhado a procurar clube. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história. Para completar, Evangelos Marinax e John Textor negociam parceria, tudo sobre a quarta vitória consecutiva do São Paulo no campeonato, agora na Copa do Brasil. Tem ainda a dança das cadeiras envolvendo donos de clubes paulistas, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o São Paulo, que emplacou sua quarta vitória consecutiva na noite dessa quinta-feira, 2-1 diante do Atlético Paranaense, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. É bem verdade que a vitória poderia ter sido melhor. São Paulo abre o placar com o golaço do Pablo Maia, faz 2-0 com o Ferreira. No finalzinho da partida, o Viveiros diminui para o Atlético Paranaense. Jogo de volta marcado para a próxima quinta-feira e o São Paulo vai precisar pelo menos de um empate. Queria me referir às 4 vitórias do São Paulo de forma consecutiva. O Tricolor havia vencido o Corinthians por 2-0, o Juventude por 1-0 e o Fluminense por 3-1. Importante registrar que o São Paulo não emplacava 4 vitórias seguidas há mais de um ano. Essa última sequência aconteceu entre 27 de junho e 6 de julho, contra Criciúma, Bahia, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Os próximos jogos do Tricolor contra Internacional e Atlético Paranaense fora e Vitória dentro de casa. Para arrematar sobre o Tricolor, queria destacar o crescimento do Rodriguinho, meio atacante da base que havia sido revelado lá atrás pelo Crespo. O Zubeldia não tinha muitas oportunidades, com a volta do Crespo ele vem ganhando espaço e foi o autor de uma grande jogada para o gol do Ferreira. Para completar, falar sobre Lucas Ferreira, o jogador mais valioso do elenco do São Paulo, completou seu 5º jogo por opção de Hernan Crespo, sem nem sair do banco de reserva. Ele foi relacionado para os últimos 5 jogos e ficou no banco nenhum minuto utilizado por opção do técnico argentino, mudança radical em relação ao aproveitamento que ele tinha com o Zubeldia. Hora de falar sobre a parceria entre Evangelos Marinax e John Textor, um magnata grego que tem negociações avançadas para ser parceiro do São Paulo na base, está ajudando o John Textor com dinheiro para evitar que o norte-americano perca o controle do Botafogo. Para você entender essa questão, a gente precisa explicar a situação do Lyon. Você vai lembrar que o Lyon chegou a ser rebaixado para a 2ª divisão por conta de uma série de problemas financeiros, todos associados à administração de John Textor. Pois bem, o Lyon até foi devolvido à 1ª divisão, mas com a obrigação de que o Textor se afastasse do controle do time. E foi isso que foi conduzido de forma real. O Eagle Football Group, que era o grupo administrado pelo John Textor, meio que deu um bico nos fundilhos, para não falar bunda, de John Textor. Hoje, o norte-americano foi afastado desse grupo. E o grande responsável por esse afastamento foi a Ares Management, que é um fundo de investimentos que havia emprestado o dinheiro em 2022 para que o Textor pudesse comprar o Lyon. Pois bem, o Textor comprou o Lyon com esse dinheiro e não devolveu nem sequer um centavo para a Ares Management. A dívida dele hoje, com esse fundo, é de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Como já se sabe que o Textor não vai devolver o dinheiro, ele foi excluído da gestão do Eagle Football Group. Dessa maneira, ele perdeu o controle do Crystal Palace, que já tinha suas ações vendidas, do Lyon e também do Molenbeek. A situação inclui o Botafogo. E para não perder o Botafogo, o Textor está tendo que negociar a recompra do clube carioca junto aos investidores desse fundo que gere o Eagle Football Group. Ele não tinha dinheiro para comprar o Botafogo ou para recomprar o Botafogo e recorreu ao amigo Evangelos Marinax. Textor e Marinax fizeram muitos negócios recentes envolvendo jogadores, foram mais de 700 milhões de reais. Alguns bem estranhos pro Botafogo, como por exemplo a venda do Jair. O Textor havia comprado o Jair dos Santos por 12 milhões de euros, além da cessão em definitivo do Tiquinho. Pois bem, o Jair se valorizou no Botafogo, mas foi vendido para o Nottingham Forest, equipe do Marinax, por 12 milhões de euros, ou seja, o Botafogo teve prejuízo. Confesso que achei bem estranha aquela história na oportunidade. Imagino que o Marinax, ou melhor, que o Textor já imaginasse precisar da ajuda financeira do Marinax para tentar salvar o Botafogo dessa operação.
não é nem salvar o Botafogo, para tentar evitar que o Textor ficasse sem a gestão do Botafogo. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. O que dá para cravar é que, apesar do êxito esportivo à frente do Botafogo, John Textor é um dos piores administradores quando o assunto é finanças. O caos persegue ele e a administração de seus clubes. O Ferreira marcou mais um gol hoje, né? O segundo da vitória do São Paulo. Com isso, faltam 3 gols para que o Neto tenha de entrar de tanguinho. O Ferreirinha começou a temporada muito bem, fazendo um monte de gol. Aí depois, período de recuperação, lesão, e agora voltou a jogar bem e fazer gols, né? Nicola, boa noite. Você viu que jogada do Rodriguinho no gol do Ferreira? Vi sim. É assim, o Rodriguinho é aquele menino que era a eterna promessa, né? Mas a impressão que eu tenho, Mário, é que com a mudança do técnico, ao mesmo tempo em que o Lucas Ferreira desapareceu do time, o Rodriguinho passou a ser uma peça de confiança do novo técnico, do Crespo, né? O Zubeldia não dava muito moral para o Rodriguinho, o Crespo dá. E com o passar dos jogos, o Rodriguinho tem aumentado a confiança. Ele já quase marcou um golaço, eu até estava conversando com o Edson, que é membro do canal do Nicola e torcedor de São Paulo, eu estava conversando com ele quando o Rodriguinho fez uma baita jogada no jogo passado, puxou para a perna esquerda, bateu, se eu não me engano, o goleiro espalmou. Depois vocês vão lembrar desse lance. E hoje ele sai driblando todo mundo, passa por 1, passa por 2, passa por 3, cruza para o Ferreira fazer o gol, né? Então, enquanto o Rodriguinho vai ganhando espaço e minutos, o Lucas Ferreira completou hoje 1, 2, 3, 4, o 5º jogo consecutivo, indo para o banco de reserva sem ser aproveitado. Confesso que me parece ter algo estranho. Hoje o São Paulo poupou titulares, vários não jogaram, e mesmo assim o Lucas Ferreira não teve minutos. Acho que não faz muito sentido, levando em consideração que o Lucas Ferreira é o principal jogador do São Paulo, ou o maior ativo do São Paulo, né? Nenhum jogador hoje vale mais do que o Lucas Ferreira dentro do elenco do São Paulo, tá bom? Além de um lateral, o São Paulo precisa de um meio campo. O Rodriguinho, mesmo com passe para o segundo gol, parece que tem lombriga. Palavras do Marcos Oliveira. Saiu agorinha no GE, Marinax e Textor juntos. Jair da Silva, deixa eu dar uma olhada lá na publicação. Vamos ver o que foi publicado sobre Marinax. O Marinax e o Textor fizeram um negócio juntos, né? As idas dos jogadores do Botafogo pro Nottingham Forest indicaram isso. O grupo de Marinax dá apoio financeiro a Textor na proposta de recompra das ações do Botafogo. Isso ajuda a entender por que o Jair foi vendido para o Nottingham Forest pelos mesmos 12 milhões de euros que havia custado junto ao Santos. Com detalhe, o Botafogo compra o Jair do Santos por 12 milhões de euros mais o Tiquinho e vende o Jair por 12 milhões de euros para o Nottingham Forest, né? E uma disputa pelo controle da Eagle, dono da SAF Alvinegro, estreita laços com o bilionário grego que tem interesse em investir no futebol brasileiro. Desde o início, os dois empresários movimentaram mais de 700 milhões em negociações de jogadores. Em meio à batalha que trava pelo controle da Eagle, o Textor decidiu separar o Botafogo do restante do grupo. Estava explicando um pouquinho dessa história, né? Nicola, pelo amor de Deus, leve esse Jandrei para a Portuguesa. Não. Não dá certo ele no São Paulo, pelo amor de Deus. A única bola que foi no gol. Pior que eu achei que não dá para dizer que falhou, mas dá para defender, né? O São Paulo não precisa contratar certos meias para suprir o Oscar. Temos Rodriguinho e Itapicuru na Bahia. Boa, Rodriguinho. Boa. João. Turma, ficamos aqui com aquele giro de notícias. Parece aí que o Marinax, né, vai emprestar um dinheiro pro John Textor, né, com a segurança, no caso ali, se o John Textor não pagar o Marinax, o Botafogo fica para ele. Que loucura, hein? Rapaz, parecem, nada de informação concreta, porque eu não sei se de fato é isso, não conferi, só vi a notícia por alto, trazendo aqui para vocês, porque se for, eu acho que essa questão do Marinax aí com a base do São Paulo não vai rolar, hein? Porque senão ele se tornaria dono do Botafogo. E para ele, o Botafogo já está fazendo um bom retorno financeiro aí. Só nesse meio do ano, o Botafogo já fez mais de 600 milhões em vendas de atleta. E fora, eu tô falando só em venda, né? Fora as participações que ele teve aí no Mundial, Libertadores, dependendo da fase que ele for, dá para faturar um dinheiro a mais. Então pode até fechar o ano com 1 bilhão em faturamento. Incrível, né?
Então, rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Não esquece de deixar like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações de São Paulo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!